Continuando, então, nosso conteúdo, o tema 9 trata sobre aplicação dos custos indiretos de produção. Até agora, os custos indiretos de produção eram conhecidos e a produção realizada. No entanto, não vai ser sempre assim. Então, nos deparamos com a seguinte dúvida: como esboçar estimativas de produção? Como tratar férias coletivas? Distribuímos os custos em todo o ano ou tratamos como despesas? Como tratamos os custos indiretos que não ocorrem homogeneamente durante todo o ano, a exemplo da manutenção que é realizada em algumas épocas do ano? A apuração e até mesmo a contabilização é possível e é relevante do ponto de vista de controle. Para isso, nós precisamos de bases estimativas. O que a gente precisa? A gente precisa estimar o volume normal de produção, os custos indiretos de produção e o critério de alocação do CIP entre os departamentos e os produtos. O exemplo 1, uma indústria que não usa departamentalização. Ela prevê custos indiretos de produção no valor de 5 milhões e 10 mil horas máquinas de trabalho. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse custo indireto de produção, dividir pelas 10 mil horas. E nós temos uma taxa, então, prevista de CIP de 500 reais a hora a máquina. Quando nós tivermos uma estimativa para fazer, nós podemos utilizar essa taxa. O exemplo 2, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a empresa utiliza a departamentalização e tem 3 produtos. Ainda assim, a gente precisa da mesma informação, prever o volume de produção ou de atividade de cada departamento, estimar os CIP totais e o seu rateio pelos diversos departamentos. Ou seja, é a departamentalização que nós já vínhamos fazendo. Só que agora nós vamos, no final, chegar à taxa de aplicação de cada departamento. Então, no exemplo, administração da produção, almoxarifado, mistura e ensacamento. Todos têm custos fixos e alguns têm custos variáveis também. Para calcular os custos variáveis, nós precisamos destas informações: quilos de matéria-prima e horas de mão de obra. Aqui, então, nós temos um quadro, resumo, né, com os custos fixos que vieram para cá e os variáveis que nós calculamos, temos uma soma dos custos por enquanto. A administração da produção transfere os seus custos para os demais departamentos com base no número de trabalhadores. Esse critério já é conhecido por nós dos temas anteriores que nós estudamos. Fazendo a transferência dos 600 mil, zeramos o setor de administração da produção e transferimos para os demais setores. O almoxarifado, ele tem critérios distintos, tá? Ele tem, para os custos fixos e os custos indiretos recebidos, eles devem ser distribuídos 80% para mistura e 20% para o ensacamento. Já os custos variáveis são todo para mistura. Então, aqui a gente tem, ó, dos 190, 80% vai para mistura e 20% vai para o ensacamento. E dos custos variáveis, todo para mistura. Com isso, fazemos a transferência no mapa de custos, ó. Temos aqui uma nova soma de custos, né? Ficando nos setores produtivos, ensacamento e mistura. Então, a mistura tem um critério para apropriar os seus custos aos produtos, com base na mão de obra direta. Para isso, nós temos os dados aqui, fazemos o percentual para fazer a transferência. O ensacamento
também tem o critério, que é com base no volume de quilos ensacados. Então, fazemos o percentual para poder fazer essa transferência. Com isso, nós descobrimos o quê? Que a mistura, que teve custos de 1.612.000, dividiu por 8.000 horas de mão de obra direta e chegou a uma taxa de CIP de R$ 201,50 por hora de mão de obra. E o ensacamento de R$ 39,40 por quilo ensacado. Com isso, nós temos, então, as taxas de CIP por departamento e vamos utilizar os critérios, né, que foram adotados como multiplicadores. Então, para se ter uma boa taxa de aplicação, é necessário fazer a divisão em custos fixos e variáveis. E aqui tem a sequência para a elaboração da taxa. Vale a pena sempre reforçar essa sequência. Em relação à contabilização, então nós temos transferências, envolve, né, transferências parciais de custos, precisamos da conta CIP aplicados e envolve os estoques. Nós precisamos ter uma conta única e a recomendação é para que seja CIP aplicados. Vale lembrar que esses valores são pré-determinados e podem ser diferente, né, dos custos finais do período. Como proceder, então, se nós temos estimados e reais, temos CIPs, né? Apenas a gente se contabiliza os pré-determinados? Não. Nós contabilizamos os CIP reais do período, eles vão sendo contabilizados normalmente. Ao final do período, a gente compara os valores previstos e os efetivamente realizados. Não podemos esquecer que o estoque está valorizado com base em estimativas. Da mesma forma, uma parcela do CPV também é estimada. Como tratar as variações entre os valores estimados e os reais? A existência dessa variação é extremamente comum. Então, temos duas vertentes importantes. Do ponto de vista da contabilidade financeira, o problema é o que fazer com o valor da diferença. E do ponto de vista da contabilidade de custos, é importante investigar as razões dessa diferença. E ao final do exercício, o saldo da conta variação de CIP deve ser extinto, então ele deve ser ajustado. Como a gente vai fazer isso? A forma mais correta da apropriação do saldo é a sua distribuição. A parte relativa a produtos já vendidos transfere-se para a despesa de CPV e a parte relativa aos produtos em estoque transfere-se para o ativo. Quando nós tivermos empresas que possuem variações sazonais, custos incorridos em um e poucos meses, férias coletivas ou aquelas manutenções periódicas, o mais indicado é distribuir os CIPs a todos os produtos do ano, desde que tais reduções ou paradas de produção sejam normais. Então, olhando pela contabilidade de custos, né, nós temos a questão gerencial das duas vertentes que eu mencionei. É importante que a variação seja entendida e corrigida. Por quê? Se a gente corrigir o problema, melhora a qualidade das futuras previsões. E essas variações, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser uma variação no volume ou uma variação dos custos. Então, o que é uma variação de volume? Quando há diferença entre o volume previsto e o volume que realmente foi utilizado nas quantidades, né? E a variação dos custos? Quando a estimativa, os valores de custos não estavam corretos, quando houve um aumento de custos ou um orçamento que foi indevidamente registrado. A análise dessas variações ela pode ser bem enriquecida pelo uso do ABC, que analisa as atividades. E quando a gente tem alta taxa de inflação? Daí pode não ser possível utilizar uma única taxa para todo ano.
e nesse caso é recomendável utilizar um índice de inflação. Agora a gente tem no final do capítulo o exercício proposto da usina de açúcar Beleza, tá? E aí tem todas as informações ali, e tem aqui também para eu não precisar ler para vocês. Os dados, então, referente ao volume de produção, nós temos CIP, orçado e o CIP real, temos o valor de manutenção e o volume de produção em toneladas. Vejam, o orçado é diferente do real, ó, em todos os casos. O exercício pede para calcular a taxa de CIP por tonelada produzida, em valor absoluto e em valor percentual. Na letra A do exercício, então, pede a taxa pré-determinada de CIP por tonelada, ou seja, a taxa prevista, né, aquela orçada. Então, nós vamos pegar o CIP e a manutenção, vamos somar e vamos dividir pelo volume estimado, pelo volume orçado. Então, toda a informação é do orçado. Chegamos a uma taxa de CIP prevista por tonelada de R$ 2,50. Na letra B, pede a taxa real de CIP, o que realmente aconteceu por tonelada produzida. Então, nós vamos pegar o CIP, a manutenção, chegamos ao total real, dividimos pela produção real, encontramos uma taxa de R$ 2,69. Vejam, nós temos entre a taxa estimada e a taxa real 19 centavos de diferença. Para a variação, então, nós vamos calcular a quantidade, o volume, né, real, multiplicado pela taxa estimada, encontramos um valor previsto. Esse valor previsto, comparado com o CIP real, nos deu a diferença, então, que é a variação de 595.270. A letra D do exercício pede a variação total de CIP em percentual. Professora, como é que eu calculo isso? Eu já sei que deu 595 mil e já sei que deu 19 centavos. Como é que eu encontro esse percentual? Eu divido esse valor pelo valor orçado da taxa aplicada, divido esse valor pela taxa aplicada. Com isso, eu encontro uma diferença de 7,6% desfavorável. Se realizou a maior do que o previsto. E isso cabe depois investigação melhor para entender, né, o porquê dessas variações. Neste tema 9 era isso. Procurem ler o material dos slides, do texto do livro, fazer os exercícios e dúvidas postem no fórum. Até breve.